Muitos homens modernos vivem sob a ilusão de que a atenção constante, o esforço desmedido e a disponibilidade plena são as únicas moedas de troca válidas em um relacionamento. Eles acreditam que, ao oferecerem cada grama de sua energia mental a uma mulher, estarão garantindo segurança, afeto e respeito. No entanto, o que colhem é frequentemente o oposto: a desvalorização e a dependência emocional. Quando você transforma sua atenção em um recurso ilimitado e barato, ela deixa de ter valor. Você se torna previsível, e o que é previsível raramente é respeitado. O estoicismo nos ensina que o excesso de zelo em relação ao que não controlamos, como o sentimento ou o humor alheio, é a receita para a escravidão da alma. A sensação de estar constantemente pisando em ovos, onde o seu bem-estar depende de um sorriso ou de um gelo dela, é o sinal claro de que você perdeu o seu centro de gravidade. A indiferença dentro da perspectiva da ataraxia masculina não deve ser confundida com crueldade, pirraça ou um jogo infantil de poder. Ela é, em sua essência, o resgate da sua liberdade individual. Trata-se do reconhecimento de que sua paz interior é valiosa demais para ser entregue nas mãos de outra pessoa. Ao retirar sua atenção com serenidade, não com raiva ou alarde, você deixa de ser um satélite que orbita as emoções de outrem e volta a ser o ponto fixo no seu próprio universo. O homem que consegue permanecer imperturbável diante da frieza ou do desdém alheio torna-se uma força da natureza, uma rocha que não se move com a maré das variações emocionais femininas. É essa solidez que gera autoridade silenciosa e respeito. Neste roteiro, exploraremos como a aplicação prática do silêncio e da distância seletiva pode reconfigurar a dinâmica de valor em sua vida. Vou te mostrar por que o homem, que domina a arte de retirar sua presença quando ela não é valorizada, torna-se o indivíduo mais magnético e estável em um mundo saturado de caos emocional. Não estamos aqui para ensinar técnicas de manipulação, mas sim para forjar um caráter que não se abala. A liberdade começa no momento em que você percebe que a sua atenção é um prêmio que deve ser merecido e não uma doação obrigatória que você faz por medo da solidão. Quem quiser o seu calor, que se aproxime da sua órbita. O Sol não persegue ninguém para aquecer a Terra. A carência disfarçada de romantismo é uma das armadilhas mais perigosas para a masculinidade contemporânea. Muitos homens acreditam que estar 100% do tempo presente, respondendo mensagens instantaneamente e buscando validação constante, é uma prova de amor, quando, na verdade, é apenas um sintoma de insegurança profunda. O medo latente de ser substituído ou esquecido faz com que o homem se torne onipresente, sufocando o espaço necessário para que o desejo e o respeito floresçam. Sob a ótica da neurociência e da psicologia comportamental, entendemos que o valor de um estímulo está diretamente ligado à sua escassez. Quando você se torna um recurso ilimitado, o seu valor neurológico no cérebro da outra pessoa cai drasticamente. A disponibilidade plena elimina o desafio e transforma a sua presença em algo garantido e, por consequência, desinteressante. O conceito de reforço intermitente explica por que a indiferença estratégica é tão poderosa. Quando uma recompensa é previsível, ela perde o efeito de prazer, mas quando a atenção é seletiva e conquistada, ela gera um pico de dopamina. Ao retirar-se estrategicamente para focar nos seus próprios objetivos, você quebra o ciclo de dependência de dopamina da outra pessoa, forçando-a a reavaliar a importância que você tem na vida dela. O excesso de presença não gera conexão real, gera saturação e tédio. É a ausência seletiva que cria o espaço para que o valor seja percebido. Um homem que não tem nada mais importante para fazer do que esperar por uma resposta ou por um sinal de afeto, demonstra que não possui um propósito de vida sólido, o que é instintivamente repelente.
A prática aqui não é o silêncio infantil de quem busca punir, mas o silêncio produtivo. É a indiferença de quem está genuinamente ocupado construindo o próprio império, cuidando do corpo e expandindo a mente. Você não ignora por estratégia barata, mas sim porque o seu tempo é escasso e precioso. Esta mudança de postura envia uma mensagem clara: o seu mundo não para por causa dela. Como o Sol, que permanece fixo em sua órbita, brilhando com luz própria, você não persegue ninguém para oferecer o seu calor. Aqueles que desejam desfrutar da sua energia devem ajustar a própria órbita para se aproximarem de você. O valor é gerado pela sua autossuficiência, e a indiferença racional é a prova máxima de que você é o dono do seu próprio destino emocional. A dor que muitos homens sentem diante do desdém ou do afastamento de uma mulher não nasce da ação dela em si, mas do orgulho ferido e da falsa crença de que podem controlar o que o outro sente. Epicteto, um dos pilares do estoicismo, ensinou que a raiz de todo o sofrimento humano reside em confundir o que está sob o nosso controle com o que não está. Os sentimentos, as escolhas e o comportamento de terceiros pertencem à categoria das coisas externas. Tentar alterá-los à força é como tentar ordenar ao mar que pare de ondular. A indiferença estratégica é o reconhecimento prático desta verdade. Se ela escolhe agir com frieza, isso é um evento externo que não tem o poder de corromper a sua ordem interna, a menos que você o permita. Quando você reage com desespero, cobranças ou raiva diante de uma rejeição, você está entregando as chaves da sua cidadela mental. Você admite que a conduta dela é o árbitro da sua felicidade. A inversão lógica que o homem estoico opera é poderosa. Você não está perdendo alguém, você está recuperando a posse de si mesmo. Ao tratar o desinteresse dela com uma indiferença serena, você demonstra que a sua paz interior é autossuficiente e que nenhum comportamento alheio é indiferente para a sua integridade. Para aplicar isto, utilizamos a técnica da visualização negativa. Ao imaginar o pior cenário possível, o fim definitivo do relacionamento ou o afastamento total, e perceber que, mesmo assim, você continuará inteiro, produtivo e honrado, o poder que ela exercia sobre a sua estabilidade emocional é instantaneamente dissolvido. Lembre-se da postura de figuras que exalam autoridade silenciosa, como o personagem Don Draper, que ao ser confrontado por alguém que buscava diminuí-lo, respondeu apenas: "Eu nem sequer penso em você." Esta é a superioridade de quem não precisa provar nada. Se ela se afasta, não corra atrás. Use esse vácuo para fortalecer o seu próprio caráter. A sua indiferença é a prova de que você não é um mendigo de afeto, mas um homem que habita o seu próprio centro. Ao deixar de lutar contra o que não controla, você canaliza toda essa energia desperdiçada para a única coisa que realmente importa: a sua própria excelência. O mundo pode ser caótico, mas dentro de si, a ordem deve ser absoluta. Muitos homens sofrem do que podemos chamar de ansiedade de desempenho afetivo. Eles sentem a necessidade compulsiva de consertar o clima do relacionamento a cada sinal de frieza, tornando-se escravos do humor alheio. No entanto, a psicologia comportamental revela que existe um vácuo de poder em toda interação humana. Quando você para de reagir e de tentar preencher todos os espaços com sua presença ou explicações, a outra pessoa perde o referencial de controle que tinha sobre você. O seu silêncio atua como um espelho que reflete a própria conduta dela. Se antes ela podia contar com a sua reação emocional para se sentir segura ou superior, agora ela se depara com um muro de serenidade. Isso gera uma curiosidade instintiva e, frequentemente, uma tentativa de retomada de contato, pois o ser humano tende a valorizar o que parece estar perdendo ou o que não consegue mais prever.
A inversão lógica fundamental aqui é entender que a reação dela não deve ser o seu objetivo final, mas sim um subproduto natural da sua mudança de postura interna. Se você faz um teatro de indiferença, cronometrando o tempo para responder ou fingindo desinteresse, enquanto checa o celular a cada minuto, você ainda é um escravo. Você está apenas jogando, e quem joga ainda está dependente do resultado. A verdadeira ataraxia masculina acontece quando você realmente não se importa com a reação. Para o estoico, a mudança deve ser de essência. Você mantém o tom de voz constante, responde de forma curta, educada e desprovida de carga emocional, o que na psicologia moderna é chamado de método da pedra cinzenta. Você se torna tão interessante quanto uma pedra no caminho, presente, sólido, mas impossível de ser manipulado emocionalmente. Considere a história de Marco Aurélio. Como imperador, ele enfrentou traições próximas e conspirações de generais nos quais confiava. Sua resposta não era a vingança emocional ou o desespero por reparação. Era a manutenção da própria retidão. Ele entendia que a desonra do outro pertence ao outro. Ao manter a calma diante do caos, ele preservava sua autoridade e sua saúde mental. Quando você para de reagir às provocações ou ao distanciamento, você retoma o comando da situação. O silêncio não é um vazio, é uma afirmação de poder. É a prova de que você é um homem que se governa antes de tentar governar o mundo ao seu redor. Ao remover a sua reação, você remove o alvo dela, e sem alvo, a manipulação ou o desdém perdem completamente a função. Tratar com indiferença não é um ato de crueldade, mas um exercício de preservação da própria alma. Ao longo desta jornada, compreendemos que a ataraxia masculina não se baseia em odiar ou punir o outro, mas em tornar-se inabalável diante de eventos que fogem ao seu controle. Quando você escolhe retirar o seu investimento emocional de onde não existe reciprocidade ou respeito, você não está perdendo uma conexão. Você está erguendo um escudo contra a degradação do seu próprio caráter. O homem estoico não mendiga a atenção, pois ele entende que a sua presença é um território sagrado que só deve ser compartilhado com quem possui a dignidade de habitá-lo. A indiferença é o filtro final que separa aqueles que somam à sua vida daqueles que apenas buscam drenar a sua estabilidade. O resumo desta filosofia é simples, embora exija uma disciplina de ferro. Não permita que o comportamento alheio dite a sua temperatura interna. Se você se torna reativo, você se torna escravo. Se você se mantém indiferente, você permanece livre. O poder do silêncio e do foco no próprio propósito é a resposta mais eloquente que um homem pode dar ao desdém ou à manipulação. Como desafio para esta semana, convido você a praticar a contenção. Na próxima vez que sentir o impulso de cobrar atenção, de reagir a uma provocação ou de buscar explicações para a frieza alheia, escolha o silêncio. Redirecione essa energia imediatamente para o seu trabalho, para o seu treino ou para o estudo. Perceba como a sua força cresce à medida que você para de vazar energia para quem não a valoriza. Lembre-se da máxima de Marco Aurélio: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Não se torne alguém amargurado ou reativo apenas porque encontrou a ingratidão ou o desinteresse. Em vez disso, torne-se alguém tão focado na própria excelência que a ausência ou presença de terceiros se torne um detalhe menor no seu mapa de vida. A liberdade não é a ausência de pessoas, mas a ausência da necessidade de validação externa. Seja o mestre da sua atenção e o dono do seu destino emocional. Trate o que é pequeno com a indiferença que ele merece e guarde a sua grandeza para o que é eterno e virtuoso.